Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal sobre biologia e hoje vamos mergulhar em uma história fascinante, a jornada do pensamento científico que nos levou à teoria da evolução. Preparados? Então vem comigo! Antes da teoria da evolução, a visão predominante era a do fixismo, que defendia que as espécies eram imutáveis, criadas exatamente como as vemos hoje. Segundo essa ideia, os seres vivos foram criados perfeitamente adaptados ao seu ambiente e não sofriam mudanças ao longo do tempo. No entanto, essa concepção enfrentava problemas diante das evidências científicas. Observações e estudos mostraram que as espécies mudam e se adaptam ao ambiente, e fósseis revelaram formas de vidas extintas que não existem mais hoje em dia. Além disso, a diversidade de espécies existentes e sua distribuição geográfica não podiam ser explicadas pelo fixismo. Mas então, um naturalista chamado Jean-Baptiste Lamarck propôs uma teoria diferente. Lamarck acreditava que as espécies evoluíam por meio do uso e desuso de suas características. Segundo sua ideia, se uma parte do corpo fosse utilizada com frequência, ela se desenvolveria, enquanto o desuso a atrofiaria. Lamarck também propôs que as mudanças adquiridas durante a vida de um organismo seriam transmitidas para seus descendentes, uma ideia conhecida como herança dos caracteres adquiridos. Para ilustrar essa ideia, vamos pensar em girafas. Lamarck acreditava que elas desenvolveram pescoços longos porque seus ancestrais se esticavam para alcançar folhas nas árvores altas. Com o tempo, esses pescoços se tornaram mais longos e foram passados para as gerações seguintes. Pensa bem, seria como se você passasse o dia levantando peso na academia, desenvolvesse músculos fortes e seus filhos já nascessem com o bíceps de Hulk. Seria incrível, né? Mas a verdade é que a ideia de Lamarck tinha alguns problemas. Apesar de suas grandes contribuições, a teoria de Lamarck não explicava todos os fenômenos observados na natureza. Foi então que surgiu a teoria da evolução, que tem como principal articulador o naturalista britânico Charles Darwin. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies menos complexas que viveram antigamente. Darwin propôs que essas mudanças ao longo do tempo acontecem por meio do processo de seleção natural. Segundo ele, indivíduos com características favoráveis ao ambiente em que vivem têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, passando essas características para gerações futuras. Um exemplo clássico dessa ideia é o estudo dos tentilhões das Ilhas Galápagos realizado por Darwin. Ele observou que diferentes espécies de tentilhões apresentavam formas de bico adaptadas a diferentes fontes de alimento disponíveis em cada ilha. É importante ressaltar que Charles Darwin não foi o único a pensar sobre isso. Ele e Alfred Russel Wallace, de forma independente, elaboraram hipóteses muito semelhantes sobre a evolução das espécies. E embora tenham fornecido um quadro conceitual poderoso sobre a seleção natural e a adaptação das espécies ao longo do tempo, ainda não se tinha conhecimento sobre os mecanismos específicos que governam a transmissão de características hereditárias, deixando uma lacuna na teoria. Alguns anos depois da publicação conjunta da ideia de seleção natural por Darwin e Wallace, o monge austríaco Gregor Mendel publicou em 1866 a sua teoria da hereditariedade, formulada de acordo com os experimentos que realizou com cruzamento entre linhagens de ervilhas, mas que só teve a repercussão merecida muito tempo depois, em 1900, quando outros cientistas reconheceram que a teoria de Mendel era muito mais abrangente do que foi imaginado pelo próprio Mendel. As descobertas dele sobre a herança mendeliana e as leis da segregação e da segregação independente forneceram uma base sólida para entender como as características são transmitidas de geração em geração, contribuindo para a compreensão completa da teoria da evolução e da variação genética nas populações. Através da evolução, podemos entender como os organismos se transformam ao longo dos bilhões de anos,
gerando a incrível diversidade que vemos hoje em todas as formas de vida. Das minúsculas bactérias aos majestosos animais que habitam os diversos ecossistemas do planeta. E assim chegamos ao fim desse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história. Fiquem ligados no canal que nos próximos vídeos vamos nos aprofundar mais sobre a teoria da evolução. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!